meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo tudo bem, tudo em paz. Vamos para mais um vídeo. Esse é o vídeo 6 do nosso centro de mesa natalino. E no vídeo anterior, no vídeo 5, eu parei com vocês na carreira 87. E agora nós vamos dar sequência com a carreira 88. E eu já também trouxe, pessoal, para dar uma adiantadinha, eu já trouxe aqui a carreira 89, tá? Mas vamos esquecer ela por enquanto e vamos focar aqui na 88. Então, a carreira 88, eu fiz aqui, eu iniciei ela com uma diminuição de 3 pontos. Caminhei por 3 pontos de base, com pontos baixíssimos, subi com 3 correntinhas e fiz aqui 4 pontos altos. Depois dos meus 4 pontos altos, fiz aqui um quadradinho. E depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. E aqui eu fiz 4 quadradinhos. Observem, pessoal, prestem atenção aqui, que esses 4 quadradinhos eu fiz em cima dos 2 quadrados alongados da carreira anterior. Dividi o quadrado ao meio, sempre pulando 2 pontos de base e pegando no terceiro, pulando 2 de base e pegando no terceiro. Como eu disse para vocês, o quadrado alongado, ele vale por 2 quadradinhos, tá? Então, cada um, ó, eu fiz 2 quadradinhos. Então, depois dos 3 pontos altos, fiquei com 1, 2, 3 pontos altos não, né, pessoal? 13 pontos altos. Eu fiquei com 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Depois dos 4 quadradinhos, 4 pontos altos e 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Depois dos 5 quadradinhos, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos aqui também. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. E aqui eu fiz o meu trabalhado de gaivotas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar sem derrubar meu celular. Aqui, pessoal, então eu fiz aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. E aqui eu fiz meu trabalhado de gaivotas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13 gaivotas. Observem que a primeira gaivota foi em cima da pontuação, ó. Só a primeira, tá? O restante não, o restante foi em cima do quadrado alongado. Então, depois das minhas 13 gaivotas, deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso, é melhor conferir do que ter dúvidas, né? Então, depois das 13 gaivotas, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Depois dos 4 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E depois dos meus 4 quadradinhos, eu concluí minha carreira 88 com 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui no final. E eu não tive aumento e nem diminuição, tá, pessoal? E agora a carreira 89. A carreira 89 eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com 3 correntinhas e fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Depois dos meus 5 quadradinhos, eu fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. 3 quadradinhos. 7 pontos altos aqui. Depois dos meus 7 pontos altos, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadrados alongados. Olhei para vocês verem, ó, conferirem. 13 quadrados alongados, todos em cima das gaivotas, tá, pessoal? Então, depois dos meus 13 quadrados, eu fiz aqui um quadradinho. Depois do quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. E depois dos meus 10 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Depois dos 10 quadradinhos, 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 7 pontos altos e um quadradinho. Depois do meu quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos, um quadradinho, e concluí minha carreira 89 com 4 pontos altos
Aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora, pessoal, nós vamos para a carreira 90. A carreira 90 eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz aqui 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, um quadradinho. E depois do meu quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 1, 2, 3 quadradinhos. 7 pontos altos. 3 quadradinhos e 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. E depois dos meus 10 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Aqui foram as minhas gaivotas, ó, meu trabalhado de gaivotas. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gaivotas, tá, pessoal? 14. Observem que a primeira eu fiz em cima da pontuação, só a primeira. As demais foram todas em cima do quadrado alongado, tá? Então, depois das minhas gaivotas, eu fiz aqui 7 pontos altos, 2 quadradinhos, 7 pontos altos aqui e mais 2 quadradinhos, 7 pontos altos novamente. E depois dos 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. E concluí a minha carreira 90 com 7 pontos altos. Aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 91. A carreira 91, eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi aqui com 3 correntinhas e fiz um total de 7 pontos altos. Depois dos meus 7 pontos altos, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Depois dos meus 7 quadradinhos, eu fiz 7 pontos altos. E aqui o meu trabalhado de quadrados. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Aqui, pessoal, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quadrados alongados, tá? 14, todos em cima das gaivotas. E depois dos 14, deixa eu voltar pra cá. Depois dos 14 quadrados alongados, eu fiz aqui um quadradinho, 2, 4, 6, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. E depois dos meus 9 quadradinhos, 7 pontos altos. 1, 2, 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui e 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos aqui, tá? Lembrando que 16 pontos eu fiz em cima da pontuação e 3 pontos foi um aumento, tá, pessoal? Então, totalizei aqui 19 pontos altos com os 3 pontos de aumento no final da carreira. Não esqueçam o aumento, tá? Esse foi o final da carreira 91. Isso, 91. E agora nós vamos para a carreira 92. Carreira 92, pessoal, eu vou dar o início com vocês porque eu tenho um trabalhadinho aqui. Então, eu fiz aqui a caminhadinha por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 3 correntinhas e fiz aqui 4 pontos altos, tá? Aqui que eu vou fazer com vocês, porque eu tenho 4 pontos altos embaixo desse. Então, eu vou virar o meu trabalho aqui. Na verdade, não é embaixo, né, pessoal? É em cima, me desculpe. Então, virei aqui o trabalho, ó, fiz os 4 pontos altos, virei o trabalho, faço 3 correntinhas. E vou fazer aqui mais 4 pontos altos, ó, as 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto, então, eu já tenho aqui 2 pontos altos. Faço mais um, tenho 3. Faço mais um, tenho 4. Só que agora eu vou ter que voltar a trabalhar aqui. Então, vou virar novamente o meu trabalho, ó. Porque eu vou ter que trabalhar aqui, ó. Vou ter que voltar aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou fazer uma caminhadinha com pontos baixíssimos.
Deixa eu achar uma posição aqui para que vocês vejam certinho. Vou caminhar com pontos baixíssimos, ó, até chegar lá embaixo, onde eu vou continuar a carreira 92. Ó, faço aqui toda a minha extensão com pontos baixíssimos, ó. Vou descer com pontos baixíssimos, pessoal, até aqui, tá? Aqui eu tenho duas correntinhas, vou caminhar por dentro das duas, com pontos baixíssimos. E vou parar aqui, ó, bem no pezinho do ponto alto, bem no topo dele aqui, ó. E aqui a gente vai continuar a carreira 92. Pronto, pessoal, fiz aqui a minha caminhadinha, cheguei aqui, ó, nos 4 pontos altos, onde eu dei início à carreira 92. Então, agora eu continuo a minha pontuação. Só vou fazer aqui para vocês verem como eu continuo, tá? Aí vocês continuam daí. Então, aqui, ó, cheguei aqui, ó, nos 4 pontos altos. Lembra que eu fiz a caminhadinha com pontos baixíssimos, subi com 3 correntinhas, fiz 4 pontos altos. Aí eu virei o trabalho para fazer esse detalhezinho. Caminhamos de volta com pontos baixíssimos. E agora eu vou continuar a pontuação da minha carreira aqui, minha carreira 92. Então, laço meu fio, venho aqui no meu próximo ponto alto e vou continuar a minha pontuação. Eu tinha 4, agora eu tenho 5. Eu vou precisar de 7. 6 e mais um 7. Faço aqui 2 correntinhas, vou fazer os meus quadradinhos. Fiz o primeiro e vou fazer o segundo. Preciso aqui de 2 quadradinhos, tá, pessoal? E vou dar sequência com toda a pontuação da carreira 92 e já volto mostrando pra vocês. Então, a carreira 92 eu dei início com vocês, fiz aqui a caminhadinha, depois eu fiz apenas 4 pontos altos e subimos aqui e fizemos 4 pontos altos aqui em cima também. 4 pontos altos em cima dos 4 pontos altos. Depois eu voltei caminhando com pontos baixíssimos e concluí aqui a pontuação. Então, fiquei assim, pessoal, fiquei aqui, ó, prestem bem atenção. Depois da diminuição, vamos esquecer isso aqui porque eu fiz junto com vocês, tá? Vamos focar aqui, ó, na quantidade de pontos da carreira 92. Então, tive aqui a diminuição de 3 pontos, depois eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. Então, depois dos 4 aqui, eu fiz mais 3, tá? E 2 quadradinhos. Lembro que eu fiz até aqui com vocês, então não tem erro. Então, depois dos 2 quadradinhos, eu fiz aqui 4 pontos altos e mais 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui. Depois dos 16 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e 1 quadradinho. E aqui o meu trabalhado de gaivotas. Depois do quadradinho, pessoal, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gaivotas, tá? Todas em cima dos quadrados alongados. Então, depois do quadradinho aqui, foram 14 gaivotas, tá? Depois das gaivotas, 2, 4, 6, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadradinhos. Vamos contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadradinhos exatamente, pessoal. Olha aí. E depois dos 13 quadradinhos, eu concluí minha carreira 92 com 2, 4, 6, 7 pontos altos. Aqui no final, sem aumento e sem diminuição. E agora, pessoal, carreira 93. Na carreira 93, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. Depois dos meus 7 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadradinhos, pessoal. Depois dos 13 quadradinhos, fiz aqui 2, 4, 6, 7 pontos altos. Depois dos meus 7 pontos altos, eu fiz aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quadrados alongados. Observem, pessoal, que 14 quadrados alongados daqui até aqui foram em cima das gaivotas.
O último, 15º, foi em cima da pontuação, tá? Pegou aqui um quadradinho e 3 pontos altos da pontuação. Então, fiquei aqui com um total de 15 quadrados alongados. Depois dos 15 quadrados, eu fiz aqui 7 pontos altos. E depois dos meus 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Pra cá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E concluí minha carreira 90. Eu me perco, pessoal, deixa eu achar aqui onde eu marquei. 93. Terminei minha carreira 93 com 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Então, aqui, ó, depois dos 4 quadradinhos, eu concluí a carreira 93 com 10 pontos altos. Observem aqui, pessoal, onde eu parei, ó. A carreira 93 parou aqui, ó, em cima desse quadradinho. Deixa eu pegar minha agulha. Aqui, ó, em cima desse quadradinho aqui. Aqui eu tenho 2 quadradinhos, ela terminou aqui. Aí, me restou um quadradinho da carreira anterior, 4 pontos altos, 2 quadradinhos e os 7 pontos altos aqui, tá? Essa aqui foi toda a minha sobra da carreira anterior, porque eu parei aqui, ó, tá bom? E agora a carreira 94. A carreira 94, eu não tive aumento nem diminuição. Eu subi com 3 correntinhas e fiz aqui 2, 4, 6, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Depois dos 5 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, pessoal, que eu tenho um detalhezinho diferente aqui. Então, depois dos meus 2, 4, 6, 8, 10. Depois dos meus 10 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 gaivotas, tá? 5 gaivotas. Depois das 5 gaivotas, um quadrado alongado, ó. Tá? Quadrado em cima de quadrado. E depois do quadrado alongado, eu continuei com as minhas gaivotas. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gaivotas. Olha aí como ficou. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês direitinho. Então, depois das minhas 9 gaivotas aqui, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos aqui também. E concluí minha carreira 94. Exatamente, 94. Concluí ela com 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui também, sem aumento e sem diminuição, tá, pessoal? E agora, nós vamos para a carreira 95. A carreira 95, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz aqui um total de 2, 4, 6, 7 pontos altos. Depois dos meus 7 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Depois dos 6 quadradinhos, 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 7 pontos altos aqui. E aqui eu fiz o meu trabalhado. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Depois dos 7 pontos altos, pessoal, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados alongados, ó. Todos em cima das gaivotas. E aqui eu tive a minha diferença, ó. Depois dos 9 quadrados alongados, o próximo quadrado, lembra aquele que foi quadrado em cima de quadrado? Então, nele, eu dividi ele ao meio. Em cima dele, fiz aqui 4 pontos altos e um quadradinho. Olha aí, pessoal. Tá? Então, depois daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados, fiz 4 pontos altos e um quadradinho. E depois eu continuei com o meu trabalhado. Depois do quadradinho, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadrados alongados, todos em cima das gaivotas também. Depois, eu fiz um quadradinho, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Depois dos meus 4 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22 pontos altos aqui, 22. Depois dos 22 pontos altos, 3 quadradinhos, e concluí minha carreira 95 com 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui no final, sem aumento e sem diminuição também. Eu queria muito mostrar pra vocês, pessoal, assim, ó, né, que dá pra ver melhor a pontuação, mas o meu tripé fica pra cá e meu celular também. Então, eu tenho medo de derrubar, tá? Mas eu faço o que dá pra mostrar pra vocês. Então, vamos lá, pessoal, vamos pra próxima carreira, carreira 96. A carreira 96, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz aqui 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Depois dos meus 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 pontos altos, tá, pessoal? 25. Depois dos meus 25 pontos altos, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 7 pontos altos e 1 quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 gaivotas. Depois das 5 gaivotas, prestem atenção aqui. Depois das 5 gaivotas, fiz aqui um quadradinho, 7 pontos altos e 1 quadradinho. Observem como eu fiz, ó. Quadradinho em cima de quadradinho. 4 pontos altos em cima dos 4 pontos altos, 3 pontos altos dentro do quadrado alongado e um quadradinho. Então, vamos lá, pessoal, vou repetir aqui, ó. Depois do quadradinho, 1, 2, 3, 4, 5 gaivotas, um quadradinho, 7 pontos altos e um quadradinho. E depois do quadradinho, eu continuei aqui com o meu trabalhado, ó. Depois do quadradinho, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gaivotas. E depois das 8 gaivotas, 2, 4, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 7 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. E concluí minha carreira 96, com 7 pontos altos. Aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 97. A carreira 97, pessoal, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. E depois dos 10 pontos altos, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Depois dos meus 4 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos aqui. Depois dos 22 pontos altos, um quadradinho e 7 pontos altos. Aqui no meu trabalhado, depois dos 7 pontos altos aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados alongados. 8 quadrados. Depois dos meus 8 quadrados, eu fiz aqui um quadradinho, 7 pontos altos e mais um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadrados alongados. Depois dos 5 quadrados, um quadradinho e 7 pontos altos. 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos aqui, tá, pessoal? 19. Depois dos 19 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos e concluí minha carreira 97 com 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente, concluí aqui com 10 pontos altos, só que 3 foram um aumento. Foram 7 pontos altos em cima da pontuação e 3 pontos de aumento, tá? Não esqueçam de fazer os 3 pontos altos de aumento. Então, ao final da carreira 97, foram de 10 pontos altos. E agora, pessoal, a carreira 98. Então, vamos lá, pessoal, vamos para a carreira 98 e eu também já trouxe a 99 pronta, tá? Então, vamos focar aqui na 98. A carreira 98, eu não tive aumento nem diminuição, subi com 3 correntinhas e fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Depois dos 10 pontos altos, fiz aqui
1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. E depois dos meus 6 quadradinhos, 2, 4, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Depois dos meus 6 quadradinhos, pessoal, eu fiz aqui 2, 4, 6, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, um quadradinho. E aqui eu tive o meu trabalhado de gaivotas, ó. Fiz aqui, depois do quadradinho, eu fiz 1, 2, 3, 4 gaivotas. E aqui, onde seria a quinta gaivota, eu não fiz gaivota, eu fiz um quadrado alongado também. Então, ficou quadrado alongado em cima de quadrado alongado. Então, fiquei com 1, 2, 3, 4 gaivotas e um quadrado alongado. Depois do quadrado alongado, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente 10 pontos altos. E aqui, um quadradinho. Ó, observem como ficou o meu trabalho. Depois dos 10 pontos altos, aqui um quadradinho. E depois do quadradinho, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gaivotas. Olha aí, pessoal. E depois das 7 gaivotas, aqui, onde eu tenho um quadrado alongado, eu dividi ele ao meio. Fiz um quadradinho e 3 pontos altos nele. Então, fiquei assim, ó. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gaivotas. Um quadradinho e 2, 4, 6, 7 pontos altos. Deixar assim para vocês observarem bem como foi feito, tá? Depois dos 7 pontos altos, eu fiz 3 quadradinhos. E depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 pontos altos. Aqui, ó, 25 pontos altos. 2 quadradinhos aqui. E concluí minha carreira 98 com 2, 4, 6, 7 pontos altos. E me restou aqui no final 3 pontos da carreira anterior. Então, tive aqui uma diminuição de 3 pontos. Então, terminei com 2 quadradinhos, 7 pontos altos e 3 pontos de sobra. E agora, a carreira 99. A carreira 99, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz um total de 7 pontos altos. Depois dos meus 7 pontos altos, 3 quadradinhos. Pra cá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos, tá, pessoal? Depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 19 pontos altos. E depois dos 19 pontos altos, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. E depois dos meus 10 pontos altos, fiz aqui o meu trabalhado de quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados alongados, ó, todos em cima das gaivotas. Depois dos 7 quadrados alongados, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos, sendo que 3 pontos eu peguei aqui dentro do quadrado, tá, pessoal? Do quadrado alongado. E um quadradinho também eu fiz em cima dele. Então, fiquei assim, ó. Depois dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois dos 7 quadrados alongados, fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos e um quadradinho. E depois do meu quadradinho, eu fiz 1, 2, 3, 4 quadrados alongados. Depois dos 4 quadrados alongados, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exatamente 9 quadradinhos. Depois dos meus 9 quadradinhos, 2, 4, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. E depois dos 7 quadradinhos, eu concluí minha carreira 99 com 7 pontos altos. Aqui, sem aumento e sem diminuição. E agora, pessoal, a carreira de número 100. Na carreira 100, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos.
Depois dos meus 8 quadradinhos, 4 pontos altos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Depois dos 7 quadradinhos, 7 pontos altos. Aqui, pessoal, eu tenho um quadrado alongado na carreira anterior, né? Fiz em cima dele outro quadrado alongado. Seria uma gaivota, mas eu não fiz uma gaivota, fiz um quadrado alongado. Então, aqui, ó, depois dos 7 pontos altos, eu fiquei com um quadrado alongado e 3 gaivotas. E depois das 3 gaivotas, um quadradinho, 16 pontos altos aqui. Depois dos 16 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gaivotas, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. E depois das 7 gaivotas, 2, 4, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Depois dos 5 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos, tá, pessoal? 16. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Depois dos 4 quadradinhos, eu concluí a minha carreira de número 100 com 2, 4, 6, 7 pontos altos. Aqui no final também sem aumento e sem diminuição, tá, pessoal? E agora a carreira 101. Na carreira 101, eu não tive aumento nem diminuição. Eu subi com 3 correntinhas e fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Depois dos 10 pontos altos, fiz aqui 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos, tá, pessoal? 19 pontos altos aqui. Depois dos 19 pontos altos, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 7 pontos altos. Aqui no meu trabalhado, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados alongados, tá? Todos em cima das gaivotas, 7 quadrados. Depois dos 7 quadrados alongados, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos. Depois dos meus 19 pontos altos, 1, 2, 3 quadrados alongados. Depois dos 3 quadrados, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. Observem aqui, pessoal, dentro do quadrado alongado aqui da carreira anterior, eu fiz 5 pontos altos, tá? Porque cada quadrado são 5 correntinhas de espaço, então, eu fiz 5 pontos para cada correntinha. Então, depois aqui dos meus 3 quadrados alongados, eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. Aqui um quadradinho e 7 pontos altos. Depois dos meus 7 pontos altos, deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês sem cair meu celular. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadradinhos. Depois dos 13 quadradinhos, eu concluí a carreira 101 com 7 pontos altos aqui no final também, sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 102. A carreira 102, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. 4 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Depois dos 6 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos e um quadradinho. Depois do meu quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos, pessoal, e observem aqui, ó. 5 pontos altos eu peguei dentro do quadrado alongado, tá? Então, fiquei aqui com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. Depois dos 16 pontos altos, eu fiz um quadrado alongado, então, fiquei com um quadrado alongado em cima de quadrado, tá? Depois do quadrado aqui, uma gaivota. Depois da gaivota, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui novamente e mais um quadradinho. Aqui eu fiz o meu trabalhado de gaivotas. Fiz 1, 2, 3, 4, 5,
6 gaivotas. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. 6 gaivotas. Depois das minhas gaivotas, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 2, 4, 6, 7 pontos altos e 2 quadradinhos. 7 pontos altos novamente. 3 quadradinhos e concluí minha carreira 102 com 7 pontos altos. E aqui no final tive um aumento, desculpa, pessoal, uma diminuição. Então, terminei com 3 quadradinhos, 2, 4, 6, 7 pontos altos e 3 pontos de sobra. Me sobrou aqui 3 pontos da carreira anterior. E agora, nós vamos para a carreira 103. Na carreira 103, eu também não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com 3 correntinhas e fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos, 3 quadradinhos, 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. E depois dos meus 9 quadradinhos, eu fiz aqui 7 pontos altos. Aqui, pessoal, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados alongados, ó. Todos em cima das gaivotas. E depois dos 6 quadrados alongados, eu fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e mais um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui também. Aqui eu fiz um quadrado alongado. E pra cá, eu tive um total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos, ó. Observem que aqui, depois do quadrado alongado, aqui, ó, na carreira anterior eu tenho um quadrado alongado também. Então, aqui dentro dele eu fiz 5 pontos altos, tá, pessoal? Então, fiquei aqui com um quadrado alongado e 22 pontos altos. Vamos ver se é isso mesmo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Exatamente, 22. Depois dos 22 pontos altos, um quadradinho. 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 7 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos novamente. E depois dos 6 quadradinhos, eu concluí minha carreira 103 com 7 pontos altos. Aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos para a carreira 104. A carreira 104, pessoal, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos e 2 quadradinhos. Para cá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos. Deixa eu contar novamente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, exatamente 19 pontos altos. Depois dos 19 pontos altos, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e um quadradinho. 2, 4, 6, 7 pontos altos e mais um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos e um quadradinho. Aqui, pessoal, 3 pontos altos foi dentro do quadrado alongado, tá? E as 2 correntinhas que sobrou de espaço, eu fiz aqui o quadradinho. Então, fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos e 2 quadradinhos, ó. Observem como eu fiz, ó. Um quadradinho foi aqui, o outro em cima da pontuação normal, tá? Então, foram 2 quadradinhos, 2, 4, 6, 7 pontos altos e um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e um quadradinho. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 gaivotas. E depois das 4 gaivotas, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. Voltando aqui, ó. Aqui nos 16 pontos altos, ó. Depois que eu fiz aqui
as 4 gaivotas, eu tenho aqui 2 quadrados alongados, ó. Então, eu fiz aqui, em cima dos 2 quadrados alongados, ó, aqui um quadradinho. E nos demais, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, tá, pessoal? Então, 10 pontos altos foram aqui nos quadrados, e um quadradinho também. Então, totalizei aqui, ó, depois das 4 gaivotas, um quadradinho e 16 pontos altos. Depois dos 16 pontos altos, eu fiz 2 quadradinhos e 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Então, depois dos 4 pontos altos, eu tive 10 quadradinhos. E depois dos 10 quadradinhos, eu concluí minha carreira 104 com 7 pontos altos aqui no final também, sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 105. Na carreira 105, eu não tive aumento. Deixa eu ver se é 105 mesmo. É assim. Eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Depois dos meus 10 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente 9 quadradinhos. Depois dos meus 9 quadradinhos, eu fiz aqui 4 pontos altos e 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui, tá, pessoal? 16. Depois dos 16 pontos altos, 1, 2, 3, 4 quadrados alongados. Pra cá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. Um quadradinho. 7 pontos altos aqui. Mais um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos e um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e mais um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos aqui, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 pontos altos, tá, pessoal? 25 pontos altos. Depois dos 25 pontos altos, eu fiz 3 quadradinhos. E concluí minha carreira 105, com 7 pontos altos aqui no final também, sem aumento e sem diminuição. E agora, pessoal, nós vamos dar sequência com a carreira 106. A carreira 106, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 2, 4, 6, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, fiz aqui 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos, tá, pessoal? 22. Depois dos 22 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 7 pontos altos e um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos e mais um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos e um quadradinho. 4 pontos altos e mais um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. Aqui, uma gaivota em cima do quadrado alongado. E esses 2 quadrados alongados aqui, eu dividi ao meio e fiz 4 quadradinhos dentro dos dois, ó. Foi aquilo que eu falei pra vocês. Cada quadrado desse equivale a 2 quadradinhos. Então, fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Depois dos 4 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 pontos altos aqui, ó. Aqui, pessoal, ó, dentro do outro quadrado alongado, nesses 2 quadrados aqui, ó, vou botar aqui, deixa eu explicar direito pra vocês. Nesse primeiro quadrado da carreira anterior, eu fiz a gaivota. Nos outros 2, os 4 quadradinhos. E no último, eu fiz aqui dentro deles 5 pontos altos, tá? Então, depois aqui dos 4 quadradinhos, eu fiquei com um total de 22 pontos altos, sendo que 5 eu peguei aqui dentro do quadrado alongado.
Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22. Exatamente. 22 pontos altos. Depois dos 22 pontos altos, 3 quadradinhos. 7 pontos altos. Depois dos meus 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. E concluí minha carreira 106 com 2, 4, 6, 7 pontos altos. E observe que no final dessa carreira, da carreira 106 que estamos trabalhando, eu tive uma diminuição de 3 pontos, tá? Então, terminei com 7 pontos altos e 3 pontos de sobra. Esse é o final da carreira 106 e no próximo vídeo, que vai ser no vídeo 7, eu volto com vocês com a carreira 107, tá, pessoal? Tem um pouquinho pra gente trabalhar ainda, tem aí quase 40 carreiras, né? Mas aos pouquinhos a gente chega ao final. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos, tchau, tchau.